Olá, meus amigos, Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus, com a paz. A paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, a sua família, a sua vizinhança. E onde quer que você esteja, haja paz, haja luz, haja vida, e que o Senhor Jesus Cristo seja sentido através do seu perfume, minha amiga, em você, do perfume dele em você. O que eu queria que você soubesse, o que muita gente não sabe, faz uma tremenda confusão, é sobre a fé. Quando a gente fala sobre a fé, quando a gente trata sobre a fé, nós não estamos tratando de religião, porque qualquer que seja a religião, existe a fé. Isso não tenho dúvida. Se a pessoa é muçulmana, ela tem a fé muçulmana. Se ela é católica, tem a fé católica. Se ela é evangélica, tem a fé evangélica. Se ela é espírita, ela tem a fé espírita. Se ela é macumbeira, ela tem a fé macumbeira. E se ela não tem nenhuma religião, ela tem uma fé em si mesma, digamos assim. Mas a fé existe. A fé existe em qualquer situação. A fé está aí com você. Mas a fé que nós tratamos não se trata da fé natural, porque existe a fé natural, que você não precisa ter fé em Deus para ter a fé natural. Por exemplo, você sabe que tem que trabalhar para ganhar o seu dinheiro. Você não precisa crer em Deus para ter conhecimento disso. Você trabalha porque você sabe que no final do mês você vai receber o seu salário. Isso é uma fé natural. Já nasce com todo ser humano, com bons e os maus, com mocinho e com bandido. Agora, o que nós falamos quando nós tratamos da fé, minha amiga e meu amigo, que não tem nada a ver com religião, nada a ver com a fé natural, se chama a fé que vem do Espírito Santo. Quando eu trato da fé, eu trato da fé que vem de Deus através da sua palavra. A Bíblia, o apóstolo Paulo diz, dirigido pelo Espírito Santo, que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Quando a pessoa ouve a palavra de Deus, então ela tem a fé, ela recebe a fé. E se ela quiser usar essa fé, ela tem que obedecer a palavra de Deus. Então isso se chama fé inteligente. Não basta você saber da palavra de Deus, ter conhecimento da palavra de Deus. O que adianta os conhecimentos bíblicos se a pessoa não os coloca em prática, não os obedece? A fé que nós temos tratado é uma fé inteligente, em que você pesa, pensa, avalia. Uma fé que está exigindo de você atitude. Exige de você atitude. Quando você recebe a fé da palavra de Deus, você tem que tomar uma decisão. Das duas, uma. Ou você obedece, ou você não obedece. Mas você que tem que fazer a escolha. Isso é fé. Então, a fé, a Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Mas a fé prática, inteligente, a fé racional, não é uma fé burra. Uma fé burra. A fé burra, bom, eu não quero nem falar da fé burra, mas a fé inteligente diz respeito que você pesa, medita, avalia a palavra de Deus. Por exemplo, em Apocalipse diz assim, o livro de Apocalipse diz assim, revelação de Jesus Cristo que o Pai lhe deu para dar aos seus servos, para passar para os seus servos.
das coisas que vão acontecer. Então, o Senhor Jesus Cristo, então, que faz? Ele passa as revelações para os seus servos. Os seus servos. É óbvio, quem é servo do Senhor Jesus vai estar atento, muito atento, com respeito às profecias. E vai esperar. E vai trabalhar, vai viver aguardando o cumprimento daquelas profecias. Mas quem não tem a fé inteligente, ouve, toma conhecimento, mas deixa para lá. Sabe? Quando você adquire uma coisa, você comprou um objeto, ou uma roupa, seja lá o que for, e quando você chegou em casa, viu que aquele objeto não era aquilo que você achava que era, que satisfazia você, então o que você faz? Você joga para lá. Você não usa aquele objeto, ou então dá para outro. Assim muita gente faz com a sua fé. Ela recebe as informações da palavra de Deus, mas ela não dá atenção, ela não pratica, ela não obedece, ela não se preocupa em obedecer aquela palavra. Então, ela tem a fé, mas não tem uma fé prática, quer dizer, a fé que ela está usando, eu diria a fé burra. A fé burra. Então, amiga e amigo, sem a fé é impossível você agradar a Deus. Mas não é só isso, não. Sem fé, você não pode viver. Você sabia disso? Até para você, por exemplo, você levantou agora, então você vai lá, toma o seu banho, escova os dentes, se arruma, faz as suas necessidades, depois você vai para a mesa, vai tomar o seu café, tudo isso exige fé. Até para você tomar um cafezinho, você tem que ter fé. Você tem que ter fé que aquele café não vai lhe fazer mal, não é assim? Isso você faz naturalmente, que se chama fé natural. Não é? É uma fé natural. Eu não preciso crer em Deus para tomar um cafezinho. Eu tomo cafezinho independentemente da crença em Deus. Mas, se eu sou um homem de Deus, se eu sou uma pessoa que serve a Deus, se eu sou uma pessoa de fé, antes de tomar aquele café, oh meu Deus, graças te dou porque o Senhor fez esse café chegar à minha mesa. Maravilha, maravilha. Então, minha amiga, meu amigo, em tudo na vida tem que haver a fé. Em tudo na vida tem que haver, a fé. Seja ela natural ou seja ela sobrenatural. A sobrenatural vem de Deus, através da sua palavra. O diabo sabe a palavra de Deus. O diabo conhece a palavra de Deus mais do que qualquer um de nós. Nem por isso deixa de ser diabo. Quer dizer, o espírito da fé jamais vai estar no diabo, mas ele tem conhecimento da palavra de Deus. Então, Tiago diz que até os demônios creem. Então, nós estamos vendo, avaliando, pesando os dois tipos de fé. A fé inteligente, que pratica, e a fé burra, que não pratica. A fé na palavra de Deus, não se esqueça. Quando eu trato de fé, eu estou tratando da fé naquilo que Deus falou. Por exemplo, nesse exato momento, você tem fé? Aí você diz, eu tenho, bispo, eu tenho fé. Neste momento que eu estou ouvindo, eu tenho essa fé. Você tem fé? Então receba agora aí, pela fé, na autoridade do Senhor Jesus, seja curada dessa enfermidade que está atuando na sua vida. Seja livre dessa depressão. Seja livre dessa perturbação, dessa falta de paz. Seja livre desses conflitos que você tem com seu marido, com a sua esposa, com seus pais, com seus filhos. Seja livre de toda amarração, aí, agora, onde quer que você esteja. Em nome do Senhor Jesus. Na autoridade do nome do Senhor Jesus, você recebe aquilo que nós estamos determinando para você. Amém? Então, minha amiga, meu amigo, fé é assim, é certeza.
certeza de que Deus fará aquilo que prometeu que faria. Você tem essa certeza? Então receba os benefícios da fé aí onde você está. Qualquer que seja o lugar onde você estiver, você está com esse direito de receber a fé. Seja a própria bênção, seja a fonte da fé, para jorrar esta vida por onde quer que você vá. Em o nome do Deus Pai, em o nome do Deus Filho e em o nome do Deus Espírito Santo. Amém. Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus.